Bem-vindos à aula C sobre geometria da gravidade. Nesta aula falaremos sobre a equação gaussiana da curvatura. Tivemos nas aulas anteriores o teorema Egregio de Gauss, vamos aplicá-lo ao caso da gravidade, especificamente no nosso estudo de caso, que seria um planeta com massa m orbitando pela ação da gravidade e uma estrela com massa m maiúsculo. A gente obteve a fórmula de Gauss que relaciona a curvatura com coeficiente métrico, especificamente por causa de elétricas do tipo bidimensionais circularmente simétricas, que é o caso que a gente já viu da gravidade. Como é que a gente vai fazer então? Se a gente conseguir obter uma expressão ansatz, tentativa, para a curvatura K, no caso específico do nosso estudo, podemos substituir aqui e calcular GRR. Como é que a gente vai conseguir esse valor de K? A gente vai fazer usando a análise dimensional, como se encontra vulgarmente na literatura. Então, K, na verdade, se assume que é diretamente proporcional a M. Quanto maior a massa da estrela, maior a curvatura que ela vai causar. Respondendo então que a massa M maiúscula está na origem. Aí a gente considera as constantes envolvidas nessa situação. Teria então a G, constante da gravitação universal, e V C, a velocidade da luz. Devem aparecer nessa expressão também. Então o que a gente tem na verdade? A curvatura, um ponto P qualquer, distância R do centro, onde está a massa M, a K, né, curvatura de Gauss. Ela, as grandezas envolvidas são constante universal, massa da estrela, distância do ponto P à estrela, e C, a velocidade da luz. A gente leva aplicar análise dimensional, vou ter A, B e C, expoentes dessas grandezas aqui. E M1 a gente sabe porque é diretamente proporcional, a gente assumiu. E o K vai ser o que deve resultar na análise dimensional. Então A igual a 1, B igual a menos 3, D igual a 2. Menos 2 nessa expressão aqui vai dar G elevado a aqui é 1, G elevado a 1, M elevado a 1 já está lá. O C é menos 2, então vai dar sobre C2. E o R é menos 3, então vai dar sobre R3. Então aqui a gente tem um ansatz, né, uma tentativa para o caso de estudo, para o valor da curvatura. E a gente pode colocar nessa expressão da fórmula de Gauss e obter o GRR. Então é isso que a gente fez aqui, colocou a fórmula de Gauss igual a curvatura. Vamos ver o que acontece daí. Se uma equação diferencial pode ser resolvida, né? Se separa o que é GRR para a direita e o que não é GRR para a esquerda. Então vai dar DGRR sobre R2, GR2, menos 2 vai para lá, né? GM, C2 sobre R2, que é o valor da curvatura, e o DR, que estava dividindo aqui, passa para lá multiplicando. O R passa para lá multiplicando, vai cancelar um R no denominador, então vai dar sobre R2. Então aqui a gente tem dois lados, um só de função de GRR e outro só de função de R. Então a gente pode integrar. Só que na hora de integrar você muda a variável porque é variável de integração, né? E, então vai dar GRR tio a menos 2D, diferencial de GRR tio. Integral desse lado aqui, integral do outro lado é menos 2GM sobre C2R tio ao quadrado, DR tio. Quais são os extremos? Quando R valer R tio valer R, GRR vai valer tio vai valer GRR, genericamente. Quando a gente tende o R tio para infinito, a gente sabe que o GRR tende a 1, né? Aqueles limites da métrica de Churchill tende à métrica de Minkowski, que a gente viu em aulas passadas. Então a gente pode fazer essa integração com esses extremos e obter o valor de GRR. Essa primeira integral aqui esse é o valor da integral. Então dá esse valor aqui, da segunda integral. Eu teria que substituir os extremos dessas duas funções aqui. Resulta essa expressão que seria o valor de GRR calculado pela equação de Gauss aplicada à força central gravitacional. Obtivemos o valor de GRR, falta calcular o valor de GTT. O valor de GTT vai ser obtido a partir dessa condição de contorno, que é em queda livre, em geral, especificamente em queda livre também, a relatividade geral deve ser assim da mecânica clássica. Essa condição de ser assim, a gente vai verificar com relação à energia total do sistema.
esses cantos aqui que a gente coloca, as expressões anteriores que a gente chegou, para relembrar, tá certo? Só para não ter que ficar voltando os slides. Então aqui é a equação de Schwarzschild, que a gente já tem o GRR, que está aqui, e pensando em queda livre, o fio e o θ são constantes, né? O movimento radial. Então, na mecânica clássica, a energia é energia cinética, mas energia potencial gravitacional. Energia total do sistema. Lembrando que a gente está considerando que a massa de testa é muito menor que a massa que está na origem, que define a força, a atração gravitacional do sistema. Então, para a relatividade geral, a gente vai desenvolver, a partir da métrica de Schwarzschild, a gente vai tentar obter a energia total e comparar com essa da clássica aqui. A gente vai pegar a métrica de Schwarzschild, multiplicar por menos 1 e dividir por d tal 2. Né? Tal é o tempo próprio do sistema. Então, dividindo por C2, trocando sinal aqui dá menos C2. O segundo termo corresponde a esse primeiro aqui. Dividido por d tal 2 e trocando sinal. E o GRR também, né? Mesma coisa. Dividido por tal 2, trocando sinal. É isso aqui. E já como fim θ são constantes, esses dois termos vão se anular. O próximo passo é multiplicar por m sobre 2 GRR a menos 1. Esse termo aqui vai gerar MC2 GRR a menos 1. Esse termo aqui vai gerar MC2 GRR a menos 1 GTT dt de tal ao quadrado. E esse termo aqui, m sobre 2 GRR GR, GRR a menos 1 GRR, de tal DR2 de tal 2. Por que a gente fez? Multiplicou esse GRR a menos 1 m sobre 2. E exatamente porque esse termo aqui, percebe, isso aqui vai ficar igual a 1, vai sobrar m sobre 2 dr de tal ao quadrado, que é a síntota esse primeiro termo, energia cinética, energia clássica. Aqui está dividindo por dt e aqui está dividindo por d tal. Mas nós vamos ver que no limite da relatividade geral para a mecânica clássica, com velocidades muito baixas, distâncias muito grandes do centro, você pode aplicar a física clássica. E nesse limite você tem que o tempo próprio do sistema é praticamente igual ao tempo medido naquelas coordenadas esféricas, na verdade. Né? Então dt e d tal são próximos, ou seja, vocês têm esses dois termos assintóticos. Então aqui a gente conseguiu, fazendo essa primeira multiplicação, chegar à energia cinética, que é um dos motivos, né? Tem que chegar nessa expressão final aqui. Então, é isso aqui, ó. Esse termo já deu energia cinética. Agora, esse aqui, o GR-1, a gente conhece, é 1 menos 2GM sobre C2R. Certo? Então, a gente troca esse GR-1 por 1 menos G2GM sobre C2R. Então, esse primeiro termo está sendo mantido, só que esse segundo parênteses aqui vai gerar um termo em MC2 também, que a gente joga no primeiro lado da equação. E põe MC2 em evidência. Então vai aparecer uma expressão aqui, em MC2 sobre 2, e mais essa parte de parênteses aqui. Agora, esse segundo termo é muito interessante, porque MC2 sobre 2 vezes 2GM C2R vai dar exatamente a energia potencial. Foi a consequência de multiplicar aqui por M sobre 2 GR menos 1. Mas não tinha sido esse o objetivo, ele foi gerado automaticamente. Então, automaticamente, a gente tem nesse segundo termo energia cinética mais energia potencial. Então, vislumbre para o primeiro termo, seria a energia total do sistema, né? A soma das energias cinéticas mais a potencial. Então, se a gente chama isso aqui de etil, onde etil seria a energia total do sistema, visto pela teoria da relatividade geral, nós ficaremos com essa expressão aqui, que com velocidades muito baixas e distâncias muito altas, dt aproximadamente igual a d tal, fica sintótica a energia total clássica, que era o objetivo que a gente queria demonstrar. Né? Mas ainda assim não chegamos no GTT, vamos ver uma coisa aqui agora. Nós chegamos que isso para ser energia total, isso aqui deve ser constante. Então, mas aqui não dá para chegar a essa conclusão aqui. Então, a conservação da energia total é igual a constante. Mas como é que a gente vai chegar? Como é que a gente vai confirmar isso? Aí é o próximo passo.
A gente está assumindo que, como fez o Einstein, que a trajetória é uma geodésica, ou seja, é um caminho de menor distância. Então a gente vai pegar o elemento de distância, integrar ele, ou seja, obter a distância, e impor que ela seja extrema, né, mínima, no caso. Daí a gente vai conseguir verificar que a energia total pela energia é constante. Vamos verificar isso dessa maneira. Lembrando que ΔS é integral. O ΔS entre dois pontos, né? Dois instantes. Vai ser integral de ds. E o integral ds é d tal. E s, que seria o s', vezes d tal. Né? Se você colocar d tal. E s vezes d tal, dá o ds. Eu chamei de s' ou de d tal. Então, ΔS, integral de T1 tal 1 tal 2, ds' ds. Mas a gente pode fazer analogia à Lagrangiana. Né? A ação é integral pela Lagrangiana dt. Só que nós estamos em relatividade geral, o tempo medido é o tempo livre, é o tempo próprio do sistema. Né? Então, em vez de integrar em dt, a gente vai integrar em d tal. E para esse caso aqui, as equações de Lagrange são essas que vão garantir que a ação é mínima. Então a gente vai tentar, por analogia, aplicar essas duas expressões aqui para esse caso. Vamos fazer isso aqui em seguida. Então, lembrando que todas essas fórmulas aqui são coisas que a gente deveria conhecer. Como foram deduzidas, a gente já aprendeu no curso de mecânica analítica. E aqui nós temos o quê? A métrica Schwarzschild, que a gente conhece o GR, GRR. E a gente está procurando que a energia seja assíntota da mecânica clássica. Então, para fazer isso, a gente sabe que essa energia aqui vai ser assíntota, a energia total da mecânica clássica, desde que ela seja constante. Por isso que a gente está fazendo essa sequência. Bom, então, pegando a métrica de Schwarzschild e dividindo por d tal ao quadrado, a gente vai obter S' ao quadrado, né? ds d tal ao quadrado, ou seja, S' ao quadrado. O C2, aqui dividido por d tal vai dar C2 e assim sucessivamente. GTT, C2 T', né? T' de T de tal, menos GRR R', e a mesma coisa para θ' e φ'. Então a gente chega nessa expressão para S' que vai ser integrada para obter o elemento de distância integrado entre dois instantes tal 1 e tal 2. Então se eu substituir o S' por essa expressão aqui, e a gente chega nesse resultado aqui pela ΔS. Você tem 4 coordenadas. R, T, R, θ e φ. Nós vamos aplicar essa equação de Lagrange, no caso da coordenada generalizada QI, você T. Lembra que a derivada aqui com relação a dt vai ser trocada por d tal. Então, fazendo isso, a gente vai ter o quê? Mas se você olhar essa expressão aqui, não tem nada, ela é dependente de t. Então, del L elevado a meio de t, del t é zero. Ela não existe a variável t nessa expressão de L-til. Então, substituindo aqui, eu tenho del L, del t', del L-til elevado a meio del L-til, del L-til dt, linha. Fazendo essa mudança para poder fazer a derivada. Igual a zero, continua sendo igual a zero, porque o segundo termo é nulo. Então, del L-til elevado a meio del L-til, baixo expoente e expoente é menos 1. Agora, del L-til dt', só o primeiro termo que tem t', então vai ser derivada desse termo aqui, com relação a t'. Baixo 2, vai dar 2c2, GTTR. T' elevado a 2 a menos 1. T'. Igual a zero. L-til elevado a meio. L-til elevado a menos meio é C menos 1. C menos 1 vezes C2 é uma constante. Então pode sair fora da integral. E é diferente de zero. O que sobrou da diferencial é d de tal de T' GTT de R. Como essa derivada é zero, significa que está entre conchetes aqui. É constante. Ou seja, GTT, T' é uma constante, chama de D. D ao quadrado sobre GTT
que é o d ao quadrado? É GTT ao quadrado, t' ao quadrado, sobre GTT dá GTT, t' ao quadrado. Que é o que está aqui, né? GTT, t' ao quadrado. GTT, d tal ao quadrado é GTT, t' ao quadrado. Então, substituir esses dois elementos aqui por d ao quadrado sobre GTT, né? Isso tem que ser constante. Mas veja bem, ó. Isso é constante. Então essa divisão tem que ser constante. Para resultar a energia total pela RG tem que ser constante. Daí eu tenho aqui GTT, é uma constante linha de GRR. Se eu substituir aqui, cancelo os GRR menos 1, fica o valor constante aqui, então a energia total pela RG é constante. Bom, então, só estou copiando o que está aqui para cá. A conclusão que a gente chegou que o GTT é uma constante linha, vezes o GRR é menos 1. Para entender no infinito, Schwarzschild entendeu Minkowski, que a gente já também viu essa condição, que a gente pretende que seja verdade. Né? Ou seja, o GTT tem que ter, para entender no infinito, o GTT tem que entender a 1 e o GRR também. Se eu colocar esses dois tendendo a 1, esse limite, a constante linha tem que ser 1 nessa expressão. Ou seja, se a constante linha tem que ser 1, GTT tem que ser GRR menos 1. Se eu colocar GTT igual a GRR menos 1, cancela aqui, vai ficar o energia total por RG, D ao quadrado menos 1, MC2 sobre 2. Tudo aqui é constante, a massa de teste, né, do planeta, da estrada da luz, e D a gente fica no slide anterior, que era constante. Então, fica provado que a RG é assintótica em mecânica clássica, e nessas condições que o GTT vale GRR a menos 1. No certo sentido, nós estamos vinculando a condição da RG ser assintótica à mecânica clássica. Nós tivemos que usar aqui a massa M de sangue geodésica. É um resultado interessante desse trabalho. Bom, chegamos então ao resultado final, né? A métrica completa. A gente tem aqui a expressão da métrica para o Schwarzschild, GRR, GTT é o inverso dele, de GRR, constante de gravitação universal e velocidade da luz. Substituindo esses dois valores aqui na expressão de cima, a gente chega nesse resultado aqui. Ó. No lugar do GTT, coloca essa expressão, no lugar do GRR, coloca essa. Bom, nós estamos considerando distâncias longe da origem. Né? Existe uma singularidade. E a gente não está querendo discutir essas questões nesse momento introdutório. Esse estudo vai levar ao estudo dos buracos negros, a teoria da relatividade geral de Einstein. Se a gente chamar IRS 2gm sobre C2, raio de Schwarzschild da massa M, essa expressão pode ser simplificada para essas duas aqui. No lugar de 2gm sobre C2, colocar raio de Schwarzschild. Sem efeito da massa, se você fizer M igual a 0 aqui, você vai dar 1 nesse termo e vai dar 1 aqui nesse outro termo. Ou seja, a gente volta para Minkowski. No sistema solar, o R, os planetas é maior que 10 GM. E o raio de Schwarzschild da ordem do Sol, né, é da ordem de 3 km, fazendo esse cálculo por causa do Sol. Então o raio de Schwarzschild sobre R é da ordem de 10 a menos 7. Então esse fator aqui vai dar um pouquinho menor que 1, 0,99 para esse valor de RS, vai dar 0,9999. E esse valor aqui, 1 sobre 1 menos RS sobre R, vai dar um pouquinho maior que 1, mas é milionésimos, né, de diferença. Então nesse caso, em que o R é muito maior que RS, as velocidades também dos planetas são muito menores que a velocidade da luz. Então, o fator gama da relatividade restrita, 1 menos Vm sobre Vc ao quadrado, é próximo de 1. E nesse caso, o dt e dτ se confundem. Como a gente havia assumido, tá? Para fazer o caso da relatividade geral ser
ser assíntota à mecânica clássica, que vai ser o caso das planetárias também. Também vai ser o caso da simulação que a gente vai fazer, que é com relação ao buraco negro do centro da galáxia e a estrela S2. Se eu pegar a expressão da curvatura, menos gm sobre C2R3, e fizer o gráfico dela, a gente vai verificar que dá esse funil aqui. Ó. Ele é feito da seguinte maneira: você faz essa expressão em função do troco R por X e obtém essa curva aqui, esse métrico com relação ao ângulo φ. É só você rotacionar essa curva, você obtém funil. E isso dá uma ideia de como o espaço é distorcido. Na verdade, nós estamos no plano, né? M e N estão no plano. Mas a projeção de M no funil é o M entre aspas, e a projeção de M maiúsculo no funil é o M maiúsculo entre aspas. Então você vê que existe uma tendência dele cair para ser puxado, ser encurvado, a trajetória dele ser encurvada em direção ao centro. Então esse plano aqui, o plano XY, que é o plano equatorial que a gente considerou, né, na nossa análise, ele é distorcido, né, por esses coeficientes métricos que a gente acabou de calcular. E essa distorção gera geodésicas, que vai ser o movimento da massa M. E assim a gente tem o resultado de acordo com a relatividade geral. Vemos então como a matéria altera espaço-tempo. Alterando os coeficientes métricos, a gente consegue visualizar como é que ocorre essa alteração. Temos então a equação da métrica de Schwarzschild, valendo os coeficientes métricos GR e GTT calculados, e foram calculados de que maneira? Isso aqui é a curvatura versus matéria, né? Considerando esses dois aspectos que estão influenciando no resultado. A curvatura vem da geometria, que dá a equação da curvatura de Gauss. E a matéria vai dar outro termo, o segundo termo dessa equação, que dá a curvatura, a função da massa. E a conservação da energia que a gente acabou de ver vai dar o segundo coeficiente de GTT igual ao GRR elevado a menos 1. Foi o que a gente fez no caso dessa apresentação simplificada da teoria da relatividade. Já para Einstein, ele generaliza esses conceitos de curvatura e é uma generalização das ideias que a gente acabou de discutir. Mas ela também, no caso que a gente viu, olha para a hemisfera M na origem, né? A gente chega no resultado da métrica de Schwarzschild. Outras configurações mais complexas vão gerar outras métricas. Cosmologia, buracos negros, radiação gravitacional, vocês devem analisar nesses casos mais gerais, que é essa equação de Einstein aqui. Essa primeira etapa, como a matéria ou a energia altera o espaço-tempo. Essa segunda parte do estudo, a gente vai ver como é obtida a métrica, a solução, como é que a gente obtém a dinâmica. A gente já viu que daria para fazer por geodésica, mas nesse caso a gente vai usar o mesmo conceito que a gente usou no caso da queda livre, né?